Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. João Leite, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo ao Sala Cheia, este nosso podcast. Obrigado, agradeço o convite. Vamos fazer tudo para que seja uma sala cheia à entrada e à saída, não é? Exatamente. João, para termos esta conversa, eu se calhar começava por lhe pedir, se não se importar, uma breve apresentação sua, para termos algum contexto para o resto da conversa. Pode ser? Pode, é das coisas que mais me embaraça, sou-lhe franco, é quando tenho que me apresentar, porque sou sempre apologista. Aliás, eu tenho o meu currículo, tenho uma folha A4 e cheia de espaços em branco. Porque estas coisas são mais para os outros dizerem do que para o próprio referir. Mas assim, em traços largos, posso dizer que formação de base é Psicologia, Universidade do Porto. Depois tenho uma série de especializações em várias áreas, que vão da comunicação à liderança, à parte da preparação de professores e formadores, numa linha da andragogia, que é uma coisa que infelizmente se utiliza muito pouco. Nós continuamos a fazer esta coisa deplorável, que é treinar formadores para formar adultos com métodos da pedagogia. É uma coisa que não percebo porque é que ainda ninguém levantou a voz sobre isto. E, portanto, dentro destas especializações, trabalho sozinho, que é uma coisa que gosto de referir, que é das minhas medalhas. Trabalho sozinho basicamente desde que saí da universidade. Trabalho sozinho, mas com toda a gente, em parceria, não só Portugal Continental Ilhas, mas também projetos em África e Europa. Tudo o que tem a ver com desenvolvimento pessoal e de equipas. E, portanto, a minha intervenção vai desde a saúde, por exemplo, com hospitais, OSFs, centros de saúde, ao desporto de alta competição, equipas, às empresas e às pessoas também, a nível individual. Portanto, tudo que tem a ver... Portanto, alguém com uma longa, vasta e diversificada experiência neste mundo da formação. Nós cruzámos, como eu lhe disse no convite que lhe fiz, cruzámos, eu fui ver há bocado, já não me recordava, cruzámos em 2005, veja lá, já lá vão uns anos, cruzámos em 2005, foi formador num curso em que eu participei, e o que não sabe é isto, é que muitas vezes, eu diria mais, muito frequentemente, me aflora um ensinamento seu à cabeça. Que eu recordo-me uma vez estávamos numa sessão e um pormenor que disse foi alguma coisa deste género, que por curiosidade eu vou partilhar. Era algo deste género, estava a falar de salvo erro de comunicação, etc. E às tantas diz o seguinte: nós às vezes temos uma tendência, ou há pessoas que têm tendência, quando estão a falar, começam a ramificar pensamentos. Metem um, depois outro, etc. e tal, começam a... E às tantas já não sabem de onde é que se partiu isso, pode causar confusão, desde logo alguma perda de atenção em quem está a ouvir. Quando se escreve, pode ser um bocadinho diferente, mas quando se fala tem que ser algum cuidado. E é curioso que eu penso nisso, e olha, foi daquelas coisas que acontece, não sei porquê, ficou na minha memória, e eu quando estou a escrever, e muitas vezes quando estou a falar, às vezes quando estou a falar e ramifico demais, lá penso eu, lá tenho que voltar atrás, e quando escrevo dou-me alguma maior liberdade, mas com algum cuidado adicional para garantir que não se perde o fio à meada. Portanto, posso lhe dizer que foi uma daquelas coisas que ficou cravada na minha memória. Não sei. Eu, se me permite, só punha, Claro. deixava aí 2 reparos. É que o conhecimento não é meu nem de ninguém. O conhecimento é aquilo que nós usamos para fazer o laço. E, portanto, não pertence a ninguém. Isso é sem dúvida. E a partir do momento que o usa, o conhecimento é igual, o que muda é a maneira como cada um põe em prática o conhecimento. Porque nós temos 3 coisas que são relevantes e que até é importante para esta nossa conversa, que tem a ver com a formação, que é informação, conhecimento e competência. São 3 coisas distintas. E que é preciso ter... Clarificar. Bom mote, já lá vamos. Mas eu queria só dizer ainda o seguinte, recuando até o longínquo 2005, quando me cruzei consigo, eu lembro-me de termos feito algumas dinâmicas de grupo e aquilo não ter sido fácil, porque eram relativamente exigentes do ponto de vista emocional, em alguns aspectos, e aquilo nem toda a gente reagiu muito bem. Eu lembro-me disso, lembro-me de ter havido gente que reagiu mal à coisa. E eu fiquei com esta ideia sobre si na altura, e que agora, quando o fui reencontrar, e até a ler o seu LinkedIn,
que tem muito que ver com a forma como se apresentou há bocado, foi uma ideia que ficou reforçada. Só para dizer, portanto, o que é que diz o seu LinkedIn. A certa altura o João Leite apresenta-se assim, de forma diferente, igualmente avessa títulos. E, portanto, o que é que eu fiquei com a sensação na altura, enquanto seu formando, e agora levantei esta hipótese, que é um agitador, é alguém que causa, que procura criar agitação. É verdade? É uma coisa que faz propositadamente, faz parte do seu traço de personalidade, ou acha que, de facto, para ser um formador eficaz, tem que provocar uma emoção? Eu não sou formador. Atuo como formador em muitas situações. Não sou formador porque formador toda a gente é, porque toda a gente aprende com toda a gente, não é? Agora, a agitação, eu conheço uma entidade que adora as águas paradas, chama-se Malária. Portanto, tudo o que seja parado não sai do sítio. E, portanto, toda a evolução foi feita da agitação. E eu não é que faça muito por isto, mas inquietar, a inquietude é um salto de desenvolvimento. Nós, se não tivermos inquietos, sabe que a história nunca foi feita pelos felizes. Foram sempre os infelizes a fazer a história. Infelizes naquele sentido de que quer alguma coisa que não se tem. Portanto, vou em busca de qualquer coisa. Exatamente, a tal inquietude. O próprio professor Agostinho da Silva falava disto de uma maneira muito viva e que infelizmente é muito pouco procurada. Parece que o Agostinho da Silva é alguém, um pensador de um outro país, que não é nosso. Nós temos uma obra fabulosa, não só da Agostinho da Silva, como do próprio e de outras pessoas, e que tocam nesta inquietude, E, portanto, agitar tem a ver com o processo de desenvolvimento. Como sabem, até o povo diz que se dói. E, portanto, nós sempre que estamos a saltar, estamos a ir para um sítio onde não estivemos antes. E isto não é confortável à primeira vista. E chama-se isto a tal inquietude produtiva, que é preciso incorporar nas pessoas. Não acha que há uma certa tendência a proteger excessivamente o outro dessa sensação desagradável, porque pode ferir, de alguma forma alguma, sensibilidade? Acha que vivemos tempos em que essa preocupação pode até ser perniciosa? Nós estamos a falar de uma inquietude, e eu até lhe chamo, que tem outro nome, nas práticas, quando utilizo isto, chamo-lhe o sim com um C, que é a criação de infelicidade momentânea. Nós, por exemplo, a aprendizagem dá-se a partir de 3 coisas, que é a emoção, a curiosidade e a atenção. A atenção é de borla, porque se eu produzir emoção e despertar curiosidade, a pessoa fica atenta. Como sabe, a atenção não se prescreve. Quando alguém diz assim, ora vamos lá prestar agora atenção, isto não funciona. Não funciona porque não é prescritível, não dá para prescrever. Agora, se eu usar a emoção e a curiosidade, por exemplo, se o Hugo estiver num seminário ou num workshop qualquer, uma coisa importantíssima para a sua vida, e está atento ao orador ou à oradora que está a falar, que está a dizer coisas, está muito atento. Se de repente passar na parte de trás do palco uma girafa e atravessar o palco ou espreitar, obviamente que o Hugo, como qualquer um dos participantes naquele colóquio, vão olhar para a girafa. E a girafa não lhe vai dizer nada de importante. Até porque não diz, não é? Mas agora dizemos assim, então e por que carga d'água é que, sabendo eu que aquele orador que está ali me está a dizer coisas importantes, a girafa nunca me vai dizer coisa importante de modo algum, porque é que eu canalizo a minha atenção para ali? E porquê? Sim, por uma razão muito simples. O nosso cérebro funciona assim. Primeiro por uma questão dos tais 2 princípios de vida, que é busca do prazer e fuga à dor. Portanto, eu preciso trabalhar isto desde a sobrevivência e por aí fora. E depois porque me desperta a curiosidade, é uma descontinuidade. E, portanto, esta agitação de que fala, quando a pessoa se sente inquieta, quando se sente apertada, encostada, agora, o relevante é o que se vai seguir aqui. E este é um processo que a própria pessoa também precisa de o fazer. Porque a experiência é a forma como cada um vive aquilo que passa. A experiência não... Quando se diz... Eu ouço muitas vezes a pessoa uma sessão de troca de experiências. Não há troca de experiências, coisa nenhuma. Há troca de informação. A experiência é a maneira como cada um vive na sua pele aquilo por que passa. E as interiorizações e apropriações que faz. E quando o Hugo disse há pouco que aquelas dinâmicas criaram algumas
foi duro. As dinâmicas, não foram as dinâmicas que foram duras. O que pode ter sido duro é a maneira como a pessoa se encontrou naquele processo, porque depois tem um caminho para seguir. E há uma coisa que a vida nos está farta de dizer, e nós é que nos esquecemos ou olhamos para o lado, que é: ninguém pode viver por outro. Mesmo aquela coisa dos exemplos, dos conselhos. O povo diz que se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se. Ninguém pode viver por outro. E quando nós, mesmo com aquele ar pungente, aquele ar muito sofrido, dizemos assim: se eu fosse a ti, mas nunca ninguém pode ser ti. Portanto, se alguém se preocupa com o desenvolvimento do outro, é no sentido de desencaminhar para que ele tome a iniciativa de andar. Não é dizer-lhe o caminho que ele vai fazer. E isto inquieta. A aprendizagem é isto. É por isso que a formação e a escola vai mais pelo ensino do que pela aprendizagem. Isso é uma das coisas que eu vi. Deixa-me ver onde é que eu vi isso, salvo erro. Eu creio que vi num post, alguns, deixa-me ver se eu descubro isso. Deve ter muitos sobre isso. Certo, mas foi um post, eu não quero deixar de o referir. Exatamente, não sei se era isso que está a dizer, mas já sei, foi num post do Format, creio que no LinkedIn da instituição Format, sim. E era uma comparação, e tinha a sua autoria, entre ensino e aprendizagem. É isso que está a falar, não é? Quais são então estas diferenças, por favor? Para já mudar o sujeito. Eu ensino, mas é o outro que aprende. Eu não aprendo do outro, eu ensino o outro. E, portanto, isto é logo imediatamente, é uma mudança de 180 graus, é radical. E, portanto, quando eu digo, eu vou para aquela sessão para que o outro faça o pino, eu tenho que trabalhar para que seja ele a fazer, não sou eu que o vou demonstrar, porque a demonstração não é uma prática de aprendizagem, a demonstração é uma prática de ensino. O ensino é aquela velha lógica que nós, aliás, há uma imagem muito curiosa que apontava o ensino, ainda aponta, ainda hoje se faz assim, infelizmente, que é o funil na cabeça. Portanto, se pusermos o funil na cabeça e despejarmos para o funil, aquilo entra e a pessoa fica com a licenciatura ou com o mestrado. E isto não é verdade. Isto não se aprende da cabeça para a mão, aprende-se da mão para a cabeça, que é uma coisa diferente. Portanto, eu faço e depois é que começa assim: e porquê que é isto? E porquê que está assim? E porquê que a inquietude? Está a ver a tal inquietude, as águas a mexer? É isto. E, portanto, o bom professor, o bom formador, é aquele que põe o outro a mexer e a perguntar. E a não nos largar para que perceber como é que aquilo funciona. Então, e como é que se aprende? E já vamos ao formador agora. Como é que se aprende? O que é que nos pode dizer sobre o processo de aprendizagem? Aprender a ligar. Aliás, eu defendo que a palavra aprender devia ter assim um A, e depois assim uma linha, para a frente, depois prender. Aprender tem a ver com ligar o novo àquilo que nós já sabemos. Ora, quem liga é o aprendente, não é o professor. Porque a minha rede viária, quando falamos de rede viária, estamos a falar dos neurónios no cérebro. E, portanto, aprender é uma sinapse, é um conjunto de sinapses. Sinapse é quando dois neurónios ligam. Nos dendritos, sabe que tenha núcleo, não vale a pena entrarmos aqui em coisas de pormenor. Quando dois neurónios ligam, por processos químicos e elétricos, temos a aprendizagem. Ora, estas aprendizagens vão depender dos neurónios do aprendente e das ligações que ele faça. É por isso que já o professor Agostinho da Silva dizia que a aprendizagem é um ato idiosincrático, quer dizer, cada um fala à sua maneira. Portanto, esta ideia peregrina de que eu digo assim e vai lá tudo, vai tudo lá dar, e quem não for chumba, ou não tem necessidades especiais de educação, ou não é capaz, não tem cabeça para a escola. Por exemplo, nós temos a nossa escola que determinou durante anos esta coisa absurda que é: aquele menino tem cabeça para a escola, aquela menina não tem cabeça para a escola, que vai trabalhar. Como se para trabalhar fossem os burros. Isto é uma coisa absurda. E, portanto, a aprendizagem é aquilo que cada um faz à sua maneira, com um tempo específico. Qual é o papel do dinamizador, do professor e do formador? Como maximizar, portanto, a aprendizagem do outro, não é? Sim, e para isso preciso ter um tempo de deslumbramento, de observação, para ver
como as peças de roupa, onde é que aquilo, como é que se pousa aquela peça? Onde é que se pega naquela peça? Porque há pessoas que aprendem bem se mexerem nas coisas. Há pessoas que aprendem bem se estiverem a ouvir e a tomar notas. E ninguém é aborrecer do lado. Há pessoas que aprendem melhor se houver barulho, houver esquemas de coisa e ele puder estar a olhar para uns ecrãs e a ver não sei o que. Nós precisamos de ver aqui estas tais idiosincrasias que nós todos trazemos, porque não há pessoas iguais. E só depois disto, então, cabe ao bom formador ou formadora, ao professor ou professora, usar as estratégias adequadas para que cada um faça as suas ligações de acordo com os seus próprios fios, os seus próprios neurónios, as suas próprias experiências. João, deixa-me ver então se eu percebo. Portanto, a primeira coisa é ter noção de que quem aprende é o outro. Eu, quanto muito, posso ensinar, não é? Mas sabe, quanto mais eu ensino, menos o outro aprende. Já agora pode ficar com esta também. Ok, também é uma boa. Mas, portanto, o outro aprende e o formador pode, de alguma forma, tentar influenciar esse processo, mas é sempre um processo individual do outro, não é? Sim, e da responsabilidade do outro. Exatamente, o aprendente. Isso é um processo idiosincrático, é um processo individual e que tem, portanto, dimensões diferentes, pessoas diferentes aprendem de maneira diferente. Para que o formador, o professor, possa influenciar melhor, mais, enfim, o resultado, portanto, para que o outro possa aprender melhor, que é o tal processo individual, o formador tem, antes de mais, que conseguir perceber ou tentar descortinar como é que aquela pessoa vai aprender, o que é mais natural para ela. Exato, e depois, por fim, ajustar-se, escolher as ferramentas para ir entregando, ir partilhando, imagino eu, aquilo que tiver a partilhar. Como é que um formador, portanto, isto é um excelente formador, alguém que consiga fazer isto tudo, talvez seja a diferença entre o que é um formador e um bom formador. Será isso? Formador. Porque o mau formador é como o mau canalizador, quer dizer, se não vai a casa, eu tenho a torneira a pingar, ele está lá um dia inteiro e sai ao fim do dia, leva-me não sei quantos euros e aquilo fica a pingar. Isto não é um mau canalizador, isto há de ser outra coisa qualquer, mas não é canalizador. Mas pronto, ok. Percebido. Mas diga-me uma coisa, e como é que o formador, isto não é fácil, não é propriamente fácil, como é que um formador, lá está, aprende ele próprio, se prepara, se treina para ser um bom formador, capaz de que o outro aprenda adequadamente? Eu diria, sem querer abanar muito, a primeira coisa a fazer é que, se for um profissional de qualidade, no campo da formação, da aprendizagem, precisa de se desembaraçar dos conteúdos. Desembaraçar dos conteúdos. Desembaraçar dos programas, sim, programas conteúdos. Porque esta coisa do eu vou dar análise SWOT. Mas vai dar o quê? Mas como é que se dá? Põe-se, porque nós trazemos esta narrativa, porque são muitos anos neste modelo. Nós trazemos esta narrativa e automaticamente a pomos a funcionar. Não sei se já reparou que nós queixamos na universidade, e antes da universidade, queixamos muito de professores que eram uma seca, que era não sei quando. E quando chega a nossa vez, nós replicamos naturalmente o modelo. Mas não é por mal, quer dizer, eu acredito que não é por mal. Mimetizamos aquilo que aprendemos, talvez. Sim, mimetizamos e não temos outro. Não temos alternativa, porque é aquela coisa do... Aquele músico que só tem uma música no repertório, não canta outra. Faz. E, portanto, então, se eu não ensino a análise SWOT, como é que o outro pode aprender a análise SWOT? Sim, claro. Por exemplo, se esperamos aqui na análise SWOT, eu posso olhar para começar a sessão a dizer assim, bem, vocês como é que vieram para cá? Isto no caso da presencial, não é? Como é que vieram para cá? Eu dizem, eu vim de autocarro, então, vir de transportes públicos ou de automóvel próprio, se tivessem que decidir, como governantes de um sítio, o que é que punham fora? O que é que proibiam no vosso país? Era os transportes públicos ou os automóveis? E a malta, proibir é um bocado forte, e coisa e tal. Sim, mas então podemos ver, para ver se chegamos aqui a alguma coisa. Pegando aqui no caso do carro, o nosso carro particular. Vocês veem vantagens nisto? Qual é a vantagem de ter carro? E a malta começa, tal, e eu ponho isto no sítio. Começa a escrever isto no quadro. E estão a ver algum inconveniente, alguma coisa que seja perda, que constitua perdas para nós? Sim senhor, o custo do combustível, tal. E ponho aquilo e divido. E digo assim, estão a ver, temos aqui um quadro com duas coisas.
E a malta diz, sim, são os aspectos positivos, sim, podemos chamar as forças disto, okay. Põe lá, é como é pôr em inglês, porque se for em português depois dá um nome feio. Por exemplo, é que é outra coisa espantosa, nós temos que falar em inglês coisas que temos em português, mas pronto. E lá pomos o S e depois pomos o W. E depois diz assim, vocês nunca viram nada parecido com isto, porque depois pomos as oportunidades e pomos as... Swap, não... vocês acabaram de fazer uma swap, swap é isto. Ou seja, se quiser, para ser ainda mais, isto não é provocar, estou a dizer coisas da realidade. Ou seja, se quiser pôr as coisas de uma forma mais frontal, a aprendizagem consiste em provar ao outro que aquilo que ele não sabe, ou que diz que não sabe, ele já sabia. Não sei, esta saiu-me agora, Como assim? Até vou tomar nota disto, que foi a primeira vez que me saiu e gostei. Depois é só rever o podcast e estava tudo. Mas se quiser é mesmo isto, quer dizer, aprender é provar ao aprendente que aquilo que ele diz que não sabe, ele já sabia, mas não por aquele nome. Porque a novidade não deixa de ser aquilo que nós já fazemos, ou já fizemos, mas com outra forma, um outro contexto e um outro foco. E aprende-se a partir daquilo que já se sabe, não é do que não se sabe, que é outra prática incrível dos nossos professores e formadores, que é quando dizem assim no início de uma sessão, hoje vamos trabalhar a análise de risco. Portanto, eu peço-vos muita atenção que isto não é fácil. Isto é espantar a caça antes de começar a massa. Porque é tentar construir algo em cima de um alicerce inexistente, é isso? Sim, porque eu estou a dizer assim, vocês fizeram mal em vir cá hoje, porque isto hoje está bem difícil, é árido, e portanto vocês vão se ver à nora. Se não estiverem atentos vão ficar de fora. Mais valia não terem vindo, nem sei o que é que estão aqui a fazer. E portanto isto desmontando assim em termos... A emoção que vai proporcionar aí, vai provocar, não é uma emoção que induz a boa aprendizagem, não é? Induz a aprendizagem. Pegando nos dois princípios de vida, busca de prazer afogador, aqui é afogador. Aliás, nós andamos a fugir à dor há muitos anos, em termos de escola. Por isso é que há absentismo, por isso é que as pessoas faltam às aulas, por isso é que as pessoas não se interessam muitas vezes. Aprender é que, por exemplo, o Hugo vai indicar-lhe um hotel para passar agora este fim de semana, porque o Hugo precisava de estar à vontade e ter muito silêncio, muita paz, e não sei. Então disseram-lhe um sítio paradisíaco. E disseram-lhe onde era, e o Hugo diz assim, mas eu não sei onde é que é isto. Diz, mas é pela estrada tal, depois viras ali, viras acolá. O Hugo vai, se a meio do caminho, já de noite, pai, 2 da manhã, se perder, e não sabe onde está, vai telefonar para o tal amigo que lhe deu a indicação. E telefona, e ele acorda àquela hora e diz assim, o que é que se passa? Opa, peço desculpa ligar agora, mas eu perdi-me. Segui o caminho que tu me disseste, mas estou perdido, pá, não sei. Sabe qual é a primeira pergunta que o seu amigo lhe faz? Os meus amigos não são assim tão bons, eles não me atendiam ao telefone, mas... Mas quando eu diz assim, opa, podes-me ajudar, que eu estou aqui metido no meio de uma estrada... Sabe, seja amigo ou inimigo, a primeira coisa que ele lhe diz, a primeira pergunta que ele faz é assim, opa, e tu onde é que estás neste momento? Claro. Não é? E o Hugo diz assim, opa, se eu soubesse não telefonava, não é? E a seguir diz assim, o que é que tem aí perto? Tem alguma bomba de gasolina? Tem algum café, algum restaurante? Então, está a ver o que é isto? Eu estou a ir à procura daquilo que se conhece. Porque é em cima do que se conhece que eu parto para o desconhecido, para o novo. Ora, porquê é que na aprendizagem não fazemos assim? Porquê que não fazemos? Sim, por incompetência. Isso pode dizer que foi o que disse, por incompetência. E porque é mais fácil replicar o modelo que andamos a contestar. É muito mais fácil. Agora, eu, às vezes com os professores e formadores, quando eu faço lá a formação dos formadores, formação andragógica, atenção, não pedagógica, dizem, mas isso é difícil. Ora, o Séneca, o famoso Séneca, já dizia uma coisa espantosa que é, nós chamamos difícil às coisas que ainda não fazemos. Não há coisas difíceis. Difícil é aquilo que ainda não fazemos. A partir do momento que façamos ou comecemos a fazer, deixa de ser difícil. Ora, nós gostamos mais da atitude preguiçosa que é, ao dizer assim, isto é difícil, pomos as mãos nas voltas e não temos do sítio. Estamos a retirar responsabilidade de nós próprios? A acomodar aquela água que falou no início, aquela água quentinha, onde o sapo morre, aquela água quentinha e parada, que é da malária. Sim, não.
E o contrário disso não é agitação, o contrário disso é a saúde mental, vida. Falou em incompetência. Como é que se... E há bocado falou também de competência, informação e qual é... Qual foi conhecimento. Outra... Conhecimento. Qual é a diferença entre cada um destes conceitos? Posso lhe dizer isso com um exemplo muito simples. Informação é cabelo, conhecimento é penteado, competência é a escolha do penteado para o tipo de cara e para a ocasião. Mais simples não dá. Não sei se foi útil para si. Ou seja, agora quer ver a diferença? Há pessoas que têm muito cabelo e andam completamente despenteadas. Portanto, muita informação, porque conhecimento implica a articulação harmoniosa das informações. Isso é tal experiência? É a ligação, é a conexão, é a migração, aquilo que se chama hoje na área digital as migrações. Eu posso ter muitas informações, por exemplo, nós hoje corremos o risco, no mundo em que vivemos... Excesso de informação, não é? Excesso de informação e não as ligarmos. Portanto, temos muito cabelo e pouco penteado. Andamos sempre despenteados. Conhecimento é o penteado. A competência é a escolha com a mão e com o pente e com a escova do penteado para o nosso tipo de cara e para o tipo de situação onde vamos. Pode ser uma cerimónia, pode ser a praia, pode ser outra coisa qualquer. Porque competência é mão na massa. Conhecimento é bagagem. E a formação é o quê? A formação é a transmissão de informação? Formação, se for bem feita, aliás, o próprio nome, formação, é uma palavra que se compõe por compactação, quer dizer, dar uma nova forma à ação. Quando se faz a compactação desta expressão é que dá formação, dar uma nova forma à ação. Portanto, formação, se for bem feita, trabalha a competência do aprendente, o mão na massa. Mão na massa. Mas tem que passar também por transmissão de informação e construção de conhecimento, ou não obrigatoriamente? Tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Na formação trabalha-se como é que se faz. E põe-se a pessoa depois a dizer assim, e se em vez de com um bisturi, for com uma faca? O que é que parece? Não é? Porque depois a pessoa é que vai construindo, a partir do que faz, é que vai construindo o edifício do conhecimento. E aqui nós vivemos num mundo ótimo a esse nível, porque temos aliás, o mundo digital, como sabe, eu considero o mundo AVS, não é ABS dos travões de B, é AVVS, porque o digital veio-nos trazer 3 características que são importantíssimas, que é a acessibilidade. Aliás, não sei onde é que o Hugo está. Eu estou em Parafita, Matosinhos. Estou no meu... Não estou longe, estou no Porto. Pronto, Porto de Montes Burgos. Mas podia estar, por exemplo, eu logo à tarde, daqui a pouco, vou ter uma aula em que tenho um aluno que está na Dinamarca. Bem, acessibilidade. O V, que é o da velocidade. Portanto, hoje, sabe que nós, aqui há uns tempos, quando estávamos em casa a fazer um bolo, ao sábado à tarde, e nos faltava a farinha, íamos à vizinha. Não sei se já aconteceu isso. Íamos à vizinha pedir, íamos lá com uma coisinha para pedir a farinha. E então chegávamos à porta da vizinha, sabe como é que nós batíamos à porta? Então, não tem ideia. Batíamos à porta. Sim, está a ver? Não se importa de fazer o barulho para eu ouvir. Ouviu? Fez assim. Ora, se nós pintarmos os nós dos dedos com uma tinta preta e pusermos numa folha branca assim, sabe o que é que sai? Pode experimentar depois isso, quando tiver mais a andar. Okay. Sai www. Hoje bate-se aos fios. Hoje bate-se aos fios. Portanto, a velocidade é... Eu tenho, por exemplo, uma dúvida numa palavra. Aparece-me pandemia. Eu digo, pandemia? Mas o quê? Eu vou ao Google, outra coisa qualquer, ponho lá pandemia. Eu tenho, rapidamente, eu tenho ali uma série de... Portanto, acessibilidade... Uma incrível velocidade, não é? Velocidade e outra que é a simplicidade, que é uma coisa que nos esquecemos. Se há vantagens no digital, foi esta coisa que o digital nos veio trazer e veio dizer a todos nós assim, cuidado, que aquilo que vocês estão fartos de andar a dizer que é difícil, é impossível de mudar, não sei o quê, nós mudamos. Não sei se já reparou, não há explicadores para telemóveis. Nem para iPads. Como? Não é necessário.
Não é necessário. Agora, porquê? Porque a malta nova é mais inteligente que nós? Não. Claro que não. É porque Não, porque como é que se chama aquelas empresas lá da Google, da aquelas Apple e tal. a Apple, não sei o quê, qual foi a grande meta e o grande desígnio que eles puseram lá? É assim, vamos tornar isto, aliás, até criaram uma Um palavra simples, não muito é? engraçada, o friendly, o amigável, não sei o quê, que é qualquer um que vá lá está no mundo e não precisa de ninguém. E, por exemplo, porquê é que nós continuamos a dizer que a física é uma coisa muito difícil, a matemática é do pior, a história é inconcebível, a não sei quantos... Porquê? Porque é tal razão, um mix entre incompetência e replicarmos aquilo que aprendemos e que sabemos, é a única ferramenta que temos. Sim, e porque não nos dedicamos a isto? Porque sabe que é importante manter no ativo duas coisas fundamentais na vida, que é o domínio e o fascínio. E nós, às vezes, vamos para o domínio. Há pessoas, eu conheço pessoas que dominam determinadas coisas, que até dá gosto, mas não têm fascínio por aquilo. Essas são as que trabalham. O que é que são as que trabalham, as que têm domínio e não fascínio? São as que trabalham. Porque as pessoas que têm fascínio não trabalham. Divertem-se com o que fazem. Aliás, os indianos têm um ditado muito engraçado que diz: se eu passar a gostar do que faço, deixo de trabalhar. Ou Portanto, seja, traduzindo isto, há muita gente que, nomeadamente nas escolas, arrisco eu dizer, que até poderá ter domínio, outras tantas não terá, mas se calhar falta tantas e tantas vezes o tal fascínio. É sim, isso? sim. E isso vai impactar na tal aprendizagem? Claro. Porquê? Porque a emoção que vai transmitir é diferente? Vai ensinar. As pessoas nem sequer ousam em pensar em pôr o outro a aprender. Ensinam. Ensinar é a pá, é a tira e depois assim, já É vem. unidirecional. É. E é o programa, é o manual e é aquilo que o Ministério recomenda. E, portanto, andamos todos a passar pastas uns aos outros, que é uma coisa incrível. Mas, de facto, não há, além da responsabilidade individual que sempre há nestas coisas, e eu sou daqueles que acham que há sempre responsabilidade individual, mas não há, de facto, aqui um modelo que é pernicioso e que talvez privilegie aquilo que não se deve privilegiar. E que é one size fits all, muito top-down, muito rígido, que avalia as pessoas se calhar, de coisas por maneiras que não são as mais adequadas, e, portanto, depois o professor, e agora focando mais talvez no ensino, acaba por ele próprio, por mais fascínio que tivesse, pode acabar até por perdê-lo. Sim, porque as pessoas, eu às vezes costumo dizer isto, embora possa ser mal interpretado. Lembro no caso das escolas, porque o Hugo disse, então isto é muito comum nas escolas dos professores, sim, mas também é comum nas empresas. Nós temos muita gente que trabalha com muitas empresas em que estão pessoas a trabalhar por obrigação. Não retiram nenhum prazer do que estão a fazer. E mesmo com os recentes adventos destas ondas da felicidade no trabalho, e não sei o que, de facto, são formas de nós irmos recuperar fascínio, porque nós podemos tirar prazer do que fazemos. Agora, isto tem que dizer alguma coisa ao próprio. Isto não é por decreto, como sabe, ninguém se apaixona por decreto. Tem que ser, mais uma vez, está a ver? Isto decorre da própria pessoa. As grandes revoluções na história, ou deve estar lembrado disso, fizeram sempre de baixo para cima e de dentro para fora. Estou a pensar, é bem provável, sim. Porque de cima para baixo chama-se decreto. De fora para dentro chama-se invasão. Aliás, estamos, infelizmente, a passar por uma situação dessas. E, portanto, nós precisamos... Agora, não há de ser por acaso. Alguém dizia há pouco tempo, e se calhar com alguma razão, que todos andamos há anos a bater que a nossa escola não é uma escola de qualidade. Mas provavelmente alguém já pôs a questão que não será esta a escola que interessará aos sucessivos governos que temos? Porquê? Porque se pusermos as pessoas com capacidade para pensar e refletir, provavelmente não aceitariam os governos que temos tido. Eu ia perguntar há bocado, isso é uma excelente nota e recorda-me aqui um apontamento que fiz quando estava a falar há bocado a propósito do conhecimento. Eu dei comigo a pensar, como é que se consegue validar se alguém já está no domínio da competência, não é? Acho que é isso, não estou a baralhar os conceitos. Portanto, um bom indicador pode ser a pessoa questionar. A competência mede-se com a obra feita. A medida da competência é o resultado, é a obra feita. É a pessoa que nos diz assim, está aqui o
Um resultado qualquer. O computador formatado, está aqui. Já podes operar com ele. E a pessoa vai lá e diz, pá, obrigado, é mesmo isto. Obra feita, competência é mão na massa e resultado. Okay. Agora, o questionar tem a ver com esta coisa do raciocínio, da fundamentação. Por exemplo, uma das coisas que eu me preocupo com os meus alunos, formandos, é que nós estamos numa época em que se valoriza muito a resposta. E nós, a época, por outro lado, exige de nós muito para além da resposta, porque as respostas é a parte volátil da vida. Por exemplo, o Hugo lembra-se provavelmente de ter aprendido na escola que a água ferve aos 100 graus. Isto hoje é mentira. Hoje põe-se uma vírgula e põe-se o chamado sufixo da pós-modernidade. Diz assim, a água ferve aos 100 graus, vírgula, SCC, que é sob certas condições. Porque se aumentar a altitude já não ferve aos 100 graus. Portanto, aquilo que era uma resposta que nós tínhamos adquirido que, desde do raciocínio cartesiano, que se é do positivismo, por aí fora, se a resposta é certeza, hoje a vida diz-nos todos os dias que a resposta a que chegaste pode estar fora de prazo daqui por meia hora. E, portanto, nós precisamos é trabalhar os raciocínios. E esse raciocínio, para ser possível, um raciocínio, portanto, que pressupõe já a incorporação, imagino eu, de conhecimento, sim. Capacidade de o questionar. Atualização dos conhecimentos, portanto, disputar as coisas. Isso é muito mais do que meramente absorver informação, como é evidente, não é? Para absorver temos as esponjas. E a escola transformamos em esponjas durante muito tempo. Aliás, deu notas às esponjas mais molhadas. Sempre. Claro. A capacidade de memorização, etc. e tal. Mas depois, de facto, a mera memorização, a mera colecionar de conhecimento, de informação, não significa muito mais do que isso muitas vezes, não é? Porque é preciso saber utilizá-lo de forma flexível. E, portanto, isto para voltar àquela questão, aquela sua inquietação, algo preocupante, que foi, ou que é, será que os governos não gostam de pessoas menos capazes de questionar e de... o que é que falta então para levar as pessoas a não serem meras esponjas ou seres mais acríticos e passarem a serem capazes de questionar e de transformar? Para já precisamos de incorporar algumas novidades que são do mundo atual e que parece que há muita gente que subia para o lado e não quer saber delas. Por exemplo? A primeira coisa é começarmos a ter a noção clara de que não há nenhuma escola, nenhuma universidade que tenha o monopólio do conhecimento e do saber. E começamos a tirar esta ideia incrível de que uma pessoa, para ter valor, tem que entrar numa universidade e sair de lá com um curso acabado. Isto não faz sentido nenhum. Isto não é nenhuma luta contra as instituições. É dizer que, da mesma maneira que a igreja não é o edifício, é o conjunto dos crentes, aliás, a Bíblia diz isso, o saber, o conhecimento e essas coisas todas, não é a escola, não está encapsulado ali, não é? A escola não é difícil, são as pessoas que aprendem. E nós aprendemos cá fora. Por exemplo, a antiga Grécia tinha uma palavra que era o pedagogo. Sabe quem era o pedagogo na antiga Grécia? Era um escravo. Chamava-se pedagogo ao escravo que levava a criança à escola. Isto é uma coisa espantosa. O que quer dizer que a criança aprenderia muito no caminho para a escola, com o pedagogo. Isto é uma coisa curiosíssima. Portanto, isto não é modernice, não é uma... São coisas que vamos buscar e que precisamos de estar abertos a isto. Eu não resisto, eu estou aqui e não resisto a fazer-lhe uma pergunta. Se tivesse a oportunidade de influenciar um ministro da Educação, o que é que lhe diria ou como é que o influenciaria? Em que é que se traduziria, enfim, qual seria o resultado dessa sua influência, para ser um bocadinho mais concreto, talvez? Não teria hipótese, porque já tivemos pessoas, e dou-lhe nomes, já tivemos pessoas, nós temos aqui em Portugal uma escola que é exemplo no mundo inteiro. Vem gente de todo lado, anda a estudar isto, a replicar isto, que é o da Escola da Ponte, na Vila das Aves.
A Escola da Ponte foi o primeiro projeto educativo em Portugal e se calhar no mundo que arrumou com salas, arrumou com programas, arrumou e foi, e ainda hoje é perseguido pelo Ministério. É diferente. Está a ver? E, no entanto, temos um senhor que ainda é vivo, aliás, português, um senhor que é da Universidade do Porto, que foi o mentor dessa escola, da pessoa, o professor José Pacheco, que tem muita obra escrita sobre isso, e que neste momento está no Brasil. Porque não tem aqui hipótese, quer dizer, no entanto, a Escola da Ponte permitiu um corte com os programas, os conteúdos, por exemplo. Como é que nós temos uma escola que nos prepara em disciplinas e depois começamos a trabalhar cá fora e vemos que a vida não tem disciplina nenhuma? Não tem disciplinas, não tem cadeiras. Ou provavelmente já teve situações em cima da sua mesa para resolver e depois vai buscar que manual, ou da geometria ou da geografia, ou do marketing. Mas não faz sentido, numa fase da vida, isolar essas áreas para ir aos basics e depois lá onde fazer o seu caminho, no nosso... Mas nós podemos, porque se as coisas estão ligadas, estão todas ligadas, nós fazemos esta coisa absurda que é de dizer assim, isto é da geografia e aquilo é da história, e aquilo é da psicologia e aquilo é... Não, as coisas estão juntas. Portanto, depois como é que nós podemos ir para o palco real, que é a vida, e como é que podemos fazer estas sínteses? Mas esse modelo que julgo estaria a entender, não é um modelo que um dos seus problemas desde logo é que a sua massificação deve ser, imagino eu, muito mais difícil porque justamente é menos sistematizável, é menos escrutinável porventura também. Acabou de dizer uma coisa que se calhar diria isso com um eufemismo, que também é outra característica engraçada, que nós usamos bem as palavras, aquele nosso poeta do Porto, era da Régua, mas viveu no Porto, agora não está a ocorrer o nome, aquele senhor, o poeta que morreu de pijama, como é que ele se chama? Bom, não entanto, dizia uma coisa espantosa que é: as palavras servem para exprimir os sentimentos, mas servem sobretudo para ocultar os nossos sentimentos. E o Hugo acabou de dizer agora uma coisa muito engraçada que é, então este modelo que está a defender não é muito mais difícil de massificar? Sim, porque nós estamos com o modelo, a escola está a seguir o modelo da Revolução Industrial. Aquele modelo que diz esta coisa tão simples quanto isto e que as pessoas têm medo de o dizer de forma explícita, que é: todos nós nascemos com defeito e vamos para a escola para endireitar. A criancinha é um ser disforme e vai para a escola para endireitar e para sair... Uma linha de montagem, para sair um operário, uma peça em conformidade. Em conformidade. Isto é uma coisa incrível. Quando nós estamos numa época em que andamos a apelar à biodiversidade, à diferença, à idiosincrasia, à não sei quanto... E continuamos a fazer mas não acha, por exemplo, que faz sentido coisas como exames ou chumbo não chumbo? Eu sempre levar para isso, peço desculpa. Essa coisa do chumbo é uma parvoíce. Eu lembro-me sempre de uma história que gosto de contar, que é um indivíduo na Serra, para a Serra da Estrela, uma coisa recôndita, uma aldeia, e isso já foi há muitos anos, não é? E há um indivíduo que vai com um carro daqueles antigos, e o carro, com o calor, deixa de trabalhar. No início de uma subida. O homem, já com uma certa idade, abre o capô, que é aquilo que nós fazemos, os incompetentes fazem, é o que eu faço também, abre o capô, mas eu não sinto naquilo. Que é para me dar a entender que ainda sei alguma coisa. Portanto, abriu o capô, ficou ali, aquilo a fumegar por todos os lados, ele a olhar, só via serra e árvores e coisas, e às tantas houve um barulho de uns miúdos, assim, miúdos a brincar, ok? E ele vai atrás, sobe lá uma coisita, espreita pelo muro e estão os miúdos a jogar a bola. E o senhor faz sinal e um deles, assim mais espigadote, vem ter com eles, então, o que é que se passa? Tu conheces alguma oficina aqui perto? Eu tenho ali o meu carro avariado. E o fulano disse: está tramado, isto aqui não há nada próximo, a oficina, não. Mas o senhor não é daqui, pois não? Ele disse: não, eu não sou daqui, eu venho do Porto, não sei, venho aqui tratar de umas coisas importantes e agora fiquei de estar ali em cima às 2h30. E o miúdo disse assim: mas posso ver o seu carro? E o fulano ficou a olhar para ele, na dúvida, mas também não tinha nada a perder, não é? Ali naquele...
Lá foi. O miúdo pôs-se ali à volta do motor, olhar e tal, e às tantas assim, pode ir lá para dentro, e quando eu disser, ponho o carro a trabalhar. Um bocado desconfiado, mas lá fez o que ele disse. O miúdo lá mexeu, ele não viu nada, não é? Às tantas o miúdo, depois da cabeça de fora, dizia, pode pôr o carro a trabalhar. E aquilo começa a trabalhar. O homem vem cá para fora e diz, pá, tu salvaste-me aqui a ver, tu és um gênio. Eu quero-te pagar com qualquer coisa, dizer assim, não, eu estou ali a jogar a bola com os meus amigos, não há problema nenhum e tal, está a subir, mas isto é por pouco tempo, porque isto é assim, tem um problema qualquer na bomba de não sei o quê, e o senhor se não vai, quando chegar à povoação, ele diz, opa, eu vou tratar disto, mas tu és esperto, pá, tu és inteligente. E ele ficou assim a rir-se, tu não devias estar na escola. E ele disse, eu ando na escola, sabe, ando ali numa escola ali em cima, é no cimo da povoação, mas hoje vai lá um inspetor e a professora dispensou os mais burros. Ele teve a consertar o carro ao inspetor, que foi à escola, mas a professora dispensou os mais burros nos testes e nos exames, os que chumbam. Mas foi aquele que com a competência pôs no carro a trabalhar, está a perceber? E esse tipo de coisas ajuda-nos a pensar na vida e na escola que temos e na escola que queremos. Nós não temos em Portugal, não tem propriamente havido falta, diria eu, de aposta suposta pelo menos, aposta nomeadamente na formação, inclusive na formação profissional, ao longo das últimas décadas, nomeadamente formação financiada, saberá isso melhor do que eu, enfim, são milhões que entraram em Portugal, são milhões certamente de horas ministradas. Como é que avalia, na medida do possível, os resultados de todo este investimento? Os milhões assustam. Falta saber se estão a pagar a formação. Essa é a minha dúvida. Alguma coisa estão a pagar, não é? Sim, não sei, alguma coisa, estão a ser gastos em alguma coisa. Exato. Não sei se estão a pagar, mas estão a ser gastos em alguma coisa. Da mesma maneira que tivemos, sabe que no primeiro quadro comunitário de apoio, que foi de 89, 93, nós tivemos várias linhas. Uma era o Fundo Social Europeu, a outra era virado para a agricultura. Ainda hoje temos muita gente a dizer que os milhões que foram para a agricultura, no intuito de diminuir a quantidade de população no setor primário, geraram mais jipes automóveis, carros, do que propriamente de técnicos de outra coisa qualquer. E os milhões que têm vindo para a formação, o que se faz, já houve um tempo que isto foi mais descarado. Neste momento é mais rigoroso no Tupperware, não é no software, sabe? Porque uma coisa é o Tupperware, é a caixa onde se levam os bolinhos de bacalhau. E, portanto, quando nós montamos uma coisa que pode ser à distância ou presencial, em que estão lá os participantes, está um dossiê técnico-pedagógico, há uns intervalos, há uns testes finais, há umas gravações, dizemos assim, está aqui a formação. Não. Aqui está o Tupperware da formação. E é isto que tem servido de evidências para os milhões. Verdade. Agora, se daqui sai competência acrescida, tenho muitas dúvidas. Aquilo que se avalia, efetivamente, e eu não estou muito por dentro disto, mas é claramente... A formação também está a informar dos mesmos problemas do ensino, porque chega-se inclusivamente a ter na formação ensino de segunda. E durante o que quer dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, os formadores para a formação eram pessoas que estavam a dar aulas e que faziam uma perninha na formação. Ainda hoje. Portanto, se estavam a fazer mal na escola, também fazem mal na empresa. Isso não tenho dúvida. Ou melhor, fazem da mesma maneira. Não há critérios para isto. Eu posso dizer uma coisa, eu coordenei, de vez em quando coordeno os programas de formação. Uma das coisas que eu faço aos formadores, quando eu venho, por exemplo, nas áreas específicas, e eles vêm, e a primeira coisa que lhes digo é assim, então tenho aqui X horas. O que é que pretende fazer com estas horas? No fim destas horas, as pessoas vão ser capazes de quê? Eu quero que eles me objetivos, não é? Exatamente. Eu quero que eles me apresentem propostas sem programas. Eu nunca quero programas. Quando me dizem, tenho aqui o programa da higiene e segurança, eu não quero programa. Quero que me digam o que é que esta gente vai ser capaz de fazer e o que é que o senhor ou a senhora vai fazer para depois provar que eles são capazes de fazer isto sozinhos, sem a sua ajuda. É isto que eu quero. E como é que se mede isto? Porque, no fundo, é aquilo que falámos há bocado, era a obra feita, é a medição da competência, não é? É isso que falta medir? Sim.
Falta definir como aposta, porque, como sabe, na informação, objetivo é igual a competência. Não há objetivos em informação que não sejam competências. Claro. E nós ainda hoje, aliás, eu desafio o Hugo a ir a um site qualquer de uma escola de negócios, que agora, para ser mais fino, até se chama Business School, que é uma coisa muito importante, assim em inglês ninguém põe em causa, e pode ir às Business School do país e ver objetivos de liderança estratégica. E depois houve estas barbaridades que é dotar os participantes de competência, mas dotar quem é que dota? É o professor ou é o aluno? É o professor, então é ensino. Então vamos ter mais do Poderia mesmo. ser algo como ser capaz de, não é? Sim, ser capaz de, e apontar a operação, que é, no fim desta coisa, este menino vai ser capaz de executar ou elaborar um orçamento. Sim, ok. Agora, isto para avaliar é facílimo. No fim deste programa de 600 horas, esta pessoa vai ser capaz de definir uma estratégia de mercado para as grandes superfícies. Isto mede-se. Isto mede-se. E é que esta rotação que é preciso fazer e nós ainda não fizemos. Que não vai sendo feita, nomeadamente na formação, muitas vezes, não é? Nem na formação, nem na escola. Quer dizer, na escola ainda pior. Eu ouço estas coisas incríveis que é, pergunto, por exemplo, numa entrevista de seleção, perguntar à pessoa se é capaz de dizer assim, bom, então neste momento está apto, o senhor ou a senhora está apto para pôr em marcha uma campanha de publicidade e dizem-me assim, eu dei isso. E eu pergunto, mas eu não estou a perguntar se deu, não estou a perguntar se está apto. Portanto, se tiver que sair daqui, qual é o primeiro passo que dá para pôr uma campanha aqui na fábrica Ramírez, por exemplo, uma campanha promocional? Qual é o primeiro passo que dá? Assim, de repente, eu dei isso, mas isto é uma coisa... É este desfazamento entre... Não houve aprendizagem ali, não é? Pois, instituição escola e instituição vida. Vida, porque as empresas, as organizações, não querem habilitações, querem competências. O que é que diz àquelas pessoas que acham que a educação é o segredo do sucesso de um país? Concorda, não concorda? Acha que é mesmo assim? Mas entendo a educação como a capacidade para pensar, sentir e agir à sua maneira, dando por garantido que outro qualquer pensará, sentirá e agirá de uma maneira diversa. Isto é o que eu gostava para um país. Eu não quero viver num país, eu gosto muito do meu país, mas custa-me ter no meu país pessoas, como já tive um primeiro-ministro, que depois até foi Presidente da República, que dizia que nunca se enganava. Isto é uma coisa incrível, é absurdo. Portanto, eu queria ter gente em que se promovesse a capacidade de cada um chegar às coisas e não dar as coisas para as pessoas. A escola não pode ser pôr as pessoas dentro das coisas. É pôr as pessoas a definir que coisas é que são relevantes para o desenvolvimento pessoal, da comunidade e do país, e se calhar da Europa, e pelo mundo fora, a mesma coisa. Porque nós temos responsabilidades aí. Nós, portugueses, temos responsabilidades e temos um trajeto e um trilho para trás que nos orgulha de muita coisa do que fizemos. Tem falado, tem interagido certamente com muitas empresas de formação e há de haver certamente aqui empresários de formação que nos estão a ver ou ouvir. E seguramente, imagino eu, que já tive a oportunidade de interagir com empresas que considerou mais bem geridas, menos bem geridas, mais competentes, menos competentes. O que é que, na sua opinião, o que é que, como é que caracterizaria, ou melhor, posto assim, como é que caracterizaria uma boa empresa de formação para que possa inspirar os empresários que nos possam estar aqui a ouvir? Está a falar das empresas de formação. Empresas de formação. Em primeiro lugar, quer dizer, porque se eu não souber tocar um instrumento, mais vale não aprender nenhuma melodia. Isto é vital. Eu não posso usar ou aspirar a tocar a serenata de Schubert, ou serenade, se não sei mexer num piano, não sei mexer numa harpa ou numa outra coisa qualquer. E, portanto, há coisas que é importante, é preciso ter competência reunida. É preciso ter competência reunida, instalada.
Certo, ter competência instalada. Não quer dizer com isto que eu tenho que ter 50 pessoas a trabalhar comigo. Quer dizer que eu tenho que ter 50 ou 100 ou 200 pessoas a colaborar comigo na minha empresa. Pode não ser residente, mas pode ser quando eu preciso, e vou lá e pergunto. Certo. Eu preciso ter competência reunida, conhecimento e competência reunida, para depois dar aqui algumas voltas importantes. Por exemplo, a primeira grande volta que eu dou, e costuma ser para mim o barómetro, é quando me convidam para qualquer coisa, porque dizem, para um curso, uma formação assim, assim. E eu normalmente pergunto assim, isto é para resolver que problema? E é raro responderem-me a esta. Mas quando me respondem, dizem assim, porque fizemos um levantamento de necessidades de formação. E eu isto fico logo assim, cheio de medo. Levantamento de necessidades de formação, fico cheio de medo. Porquê? Porque há, por uma razão muito simples, ninguém, porque o levantamento de necessidades é ter com as pessoas, admitindo na hipótese otimista de que se vai falar com todos, que não é verdade. Que não é verdade. Portanto, fala-se com as chefias, fala-se com não sei o quê, e pergunta-se assim, então da tua perspectiva, o que é que eles precisam? Quais são as necessidades? Ora, nós estamos aqui num logro incrível, que é, ninguém tem necessidade de coisas que desconheçam, não sei se já reparou. Portanto, está logo partido, está logo tudo torcido à partida. E depois uma outra coisa importante que é, o cliente da formação não é o participante. O cliente da formação é a organização ou a empresa. E isto também não se mexe nisto, eu não sei porquê. Chega-se a ponto de nós reunirmos numa sala, as pessoas e depois perguntar-lhes na sala, assim, então o que é que querem? Dentro desta área, qual é a vossa maior necessidade? Isto é absurdo. Sendo que o cliente, a empresa, nesse caso, quando estamos a falar de informação para empresas, a empresa tem que saber o que é que pretende resolver, não é? É esse o ponto de partida. A empresa de formação, o primeiro passo a dar é ir à empresa cliente, ou potencialidade cliente, e não é pedir-lhe as necessidades, é dizer assim, então, onde é que isto empanca? Onde é que isto corre mal? Quais são os obstáculos cá dentro? Podemos ver isto, podemos trabalhar isto, e depois de definir os problemas e obstáculos da performance da empresa, é que eu vou ver que há problemas que são resolvidos pela formação, mas são poucos. Porque uma grande parte dos problemas a formação não tem nada a resolver. E, portanto, nós não podemos estar a medir a água da piscina com a fita métrica, nunca mais lá chegamos. A formação só resolve problemas de competência, exclusivamente. Porque se for problemas de equipamento, a formação não resolve. Se for problemas de financeiro, ou problemas de tesouraria, a formação não resolve. Da organização. Não, a formação resolve problemas de competência, que é a pessoa, por exemplo, não está a utilizar um determinado software para cálculo dos vencimentos e descontos para o fisco dos colaboradores. E aquilo demora-lhe 3 dias a fazer aquilo, quando, por exemplo, com o programa X, podia fazer aquilo numa hora. Isto é competência. Sim, vamos trabalhar isto. Sem dúvida. João, excelente. Eu sinto que podíamos estar aqui a estar toda a conversar, mas eu não quero também tomar demasiado tempo. Mas queria explorar ainda um assunto consigo, que é, nós estamos em 2022, quando gravamos isto, estamos a viver, não sei se é o fim de um tempo, mas estamos ainda está nas nossas memórias aquilo que foi a pandemia, o confinamento, etc. E se a área onde houve alterações, onde houve mudanças, foi justamente na formação, porque muitas das coisas que eram totalmente presenciais migraram para o online. Eu, no outro dia, ouvi-o noutro lugar, e julgo ter percebido que era um pouco crítico de algumas desta migração para o online. Quer explicar melhor qual é a sua visão sobre a formação online? Se aquilo que nós, no presencial, aquilo que estamos a fazer no presencial, não é formação, não é mudando de meio, que passa a ser. Ou seja, se nós nesta conversa que estamos a ter os dois, se o Hugo me estivesse a ouvir com muito ruído e uma coisa completamente sintonizada, portanto não percebeu o que eu dizia, só ouvia assim, não é por pôr mais alto ou mais rápido que me vai perceber. Portanto, nós precisamos de um trabalho de sintonização. E o online é apenas um novo meio, uma nova forma de fazer as coisas. Não é uma forma de fazer melhor a coisa. É completamente diferente. E nós precisamos de ter em conta que no online nós continuamos a fazer
informação dizendo que é formação. E isto precisa de ser alterado, quer dizer, nós precisamos de Como alterar? Como? Como alterar isso? Como alterar com metodologias, alterar, por exemplo, com a maneira como se faz o caderno de encargos, como se desenha a formação, quer ao nível das metodologias, quer ao nível dos processos de avaliação, porque senão nós não estamos aqui com um novo meio, e é importante, aliás, eu disse isso nessa altura em que o Hugo esteve a ver, nós não podemos esquecer que esta coisa da digitalização e do online, aliás, eu não percebo como é que o atual Presidente da República, que é tão amigo das medalhas e das condecorações, ainda não deu uma medalha à entidade responsável por esta grande alteração na nossa vida empresarial e na formação em geral. Sabe quem foi a grande responsável? Então. É uma coisa que se chama Covid-19, o vírus, devia ser condecorado pelo Presidente da República. Porque andamos anos em investigações sobre o trabalho, como é que se diz? Trabalho remoto, andamos anos a investigar nas universidades e nos vários sítios sobre a redução do horário de trabalho presencial, nunca se mexeu nada. Aparece o vírus em 2020 e isto mudou de um dia para a noite. E ninguém tungiu nem mugiu. Portanto, este vírus merece uma condecoração. Aliás, mereceria também uma medalha da Associação Portuguesa de Gestão, ou de gestores e pessoas, uma coisa assim também, porque de facto fez mais pela gestão do que tudo que está para trás. Nomeadamente, imagino que esteja a referir-se também a isso, ao facto das empresas terem tido que aprender a gerir as suas organizações com as pessoas não estando localmente todas no mesmo sítio, etc. Não sei se aprenderam. Passaram foi a gerir. Pois. Foi um agitar de águas que para alguns lados, em algumas coisas foi boa, noutros lados, porventura para outras coisas ficou na mesma, tudo em águas ainda onde prolifera a malária. Agora, uma coisa que lhe queria deixar presente é que esta questão do online é importantíssimo pelas vantagens que trouxe, claro. Porque como tudo na vida, há aspectos positivos e aspectos menos positivos. Por exemplo, esta coisa de eu hoje, daqui a pouco, vou estar com uma aula em que tenho pessoas da Colômbia, tenho pessoas da Dinamarca, França, Alemanha, Brasil, Alentejo, Bragança. Ótimo. Agora, não nos podemos esquecer que a aprendizagem implica interação. Interação com as pessoas. E implica química. Implica mexer nas pessoas e mexer nas coisas. O grande desafio, portanto, estará na formação totalmente assíncrona, não é? Sim, e precisa de outras abordagens complementares, que pode ter lá o formador ou o professor principal, mas depois ter espaços e momentos dentro das próprias organizações para se trabalhar, porque a aprendizagem perde com a distância. O que se ganha com a distância é a consumação da aprendizagem. Não sei se me estou a fazer entender. Eu, para aprender, preciso estar ao pé de si, preciso de mexer, do toque, mas depois para ter a chamada competência em registro autónomo, preciso estar longe de si. Claro, faz sentido. E isto é importante em termos de aprendizagem. João Leite, eu estou a aprender imenso, portanto estou certo que quem estiver a ouvir também estará a aprender e portanto estamos aqui a viver alguns dos conceitos que está aqui a partilhar. Eu queria perguntar para irmos terminando, o que é que se sente quando tem uma sala cheia, e sala cheia é o nome deste nosso podcast, propositadamente, quando tem uma sala cheia à sua frente, seja online, seja presencialmente, e chega ao fim e sente que aquilo que eram os objetivos que tinha foram alcançados. O que é que sente? Para já sinto uma coisa espantosa que é, e isso acontece várias vezes, ainda recentemente aconteceu com uma empresa famosa deste país, tinha a sala cheia, quando eu não dou conta de mim. Portanto, aquilo está a correr bem quando eu não estou lá, quando eu não dou conta de mim. E, portanto, um dos indicadores, mas isto não é truque, atenção. Uma das coisas que eu tenho aprendido e continuo a aprender e a treinar é que nós precisamos, aliás, a liderança diz-nos isso, a aprendizagem diz-nos isso, nós precisamos de ser açúcar de chá. E quem gosta de um chá açucarado, se reparar, quando põe um pacote de açúcar, num copo de vidro com chá lá dentro,
O açúcar só funciona quando deixa de se ver. Porque se puser o açúcar e vir o açúcar no fundo do copo, se beber o chá ele está azedo. E, portanto, uma das coisas que para mim é fundamental, e eu faço isso desde logo, é concentrar-me nas pessoas que tenho à minha frente e, portanto, esta hiperconcentração nas pessoas, nas suas reações, na maneira como olham, como mexem, como falam, como não sei o quê, isto leva-me a que eu não deixo de existir. Portanto, o palco não é o do formador, não, o verdadeiro palco é para os formandos. Sim. João Leite, como é que quem quiser contactá-lo ou saber mais sobre si, qual é a melhor forma de ir seguindo o seu trabalho? Eu normalmente escrevo para o LinkedIn, como sabe, tenho muitos textos que me pediram inicialmente, e portanto eu depois também habituei-me àquilo. Textos muito pequeninos, numa folha A4. Aliás, eu sou apologista de que as coisas importantes dizem-se numa folha A4. Tudo que Como o seu fala CV, disso, não é? já é demais. E, portanto, aí, muita coisa. Escrevo muito a pedido, por exemplo, nas áreas ligadas à saúde, seja pela Administração Regional de Saúde, seja por algumas autarquias, por algumas escolas, e através do meu endereço eletrónico, que tenho muito orgulho no endereço eletrónico que tenho. Não só pelo nome que escolhi, mas pela empresa que eu... Porque foi uma coisa que me aconteceu em 89 ou 90, à volta disso, um projeto internacional em que estive metido, envolvia belgas, portanto, Bélgica, Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha. E numa altura em que não havia internet, não havia essas coisas todas. E então eu estava lá a representar Portugal e foi a primeira vez que ouvi falar em correio eletrónico. E então dizia-se, a reunião foi em Bruxelas, e as pessoas disseram, nós vamos agora usar até para favorecer, porque estamos numa altura de mudança, sabe que estamos todos os anos em mudança, vamos usar uma coisa chamada correio eletrónico. Portanto, eu pedia que cada um dos elementos aqui presentes na reunião, depois nos seus países de origem, fossem tratar isto com as várias empresas que operam, para começarmos a trabalhar e a ligar-nos por correio eletrónico. Eu vim para Portugal, para o Porto, eu sou do Porto, e fui à Telepac, que era uma empresa, e assim um bocado a medo, que eu não percebia, sou incompetente nessas áreas, não é? Eu disse, isto assim, estou num projeto. Eu trabalhava na altura na Comissão de Coordenação da Região do Norte. Eu estou num projeto assim, e falaram-me nisto, e eles disseram assim, com certeza, não se importa, pronto. Aquilo, em meia hora, está pronto, podem ir embora, está pronto. Eu cheguei à comissão, na Rainha da Westfália, a Telepac era ali junto à Praça dos Leões. Cheguei lá à comissão, comecei a trabalhar naquilo e fiz o primeiro contacto com Bruxelas. A senhora ficou encantada. Na reunião que tivemos no mês a seguir, eu era, dos elementos todos, era o único, Portugal era o único que tinha correio eletrónico a trabalhar. E mantém hoje ainda o e-mail Telepac. Sim, exatamente. O meu é deleite@mail.telepac.pt, mas claro. Eu reparei no seu LinkedIn. Exatamente. É uma verdadeira relíquia que também que guarda aí com carinho, como se vê. Sim, porque tive sempre um excelente serviço de uma empresa portuguesa que sempre me prestou um excelente serviço. Já tive avarias e coisas, telefono e ele diz assim, dá-me licença que trato isto remotamente e pum, tudo ali a funcionar. Magnífico. Incrível. Quem dera lá fora ter estas coisas boas que nós temos cá dentro. João Leite, alguma mensagem final que queira deixar para quem está neste mundo da formação, seja formador, seja gestor de formação, seja empresário de formação? Algumas mensagens finais? Deixar uma mensagem final que é o regressarem todos ao 3D. Eu sei que já vamos no 5D, no 6D, mas regressarem todos ao 3D, que é o duvidar, disputar e desfrutar das coisas. Duvidar, disputar e desfrutar. Duvidar, disputar no sentido de ir à procura de, e desfrutar, porque sem fascínio o domínio apodrece. Excelente forma de terminar. Posso dizer que quem desfrutou muito desta conversa foi seguramente eu. Estou certo que muita gente também desfrutará. Portanto, muito obrigado pelo seu tempo, João Leite. Foi um gosto reencontrá-lo e faço votos que não demore mais 17 anos ou coisa que o valha para nos voltarmos a cruzar por aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado.